Como nós estamos falando da questão racial, os meninos e meninas negros e negras ainda não têm um índice de proficiência nem perto dos jovens e das crianças brancas. Então, assim, a gente precisa pensar que esse acesso está garantido, mas que a qualidade não está. E por que não está? Esse espaço de direitos humanos, ele tem que ser pensado a partir dos focos, tá? É uma questão de gênero? Vamos ver. É uma questão de gênero e raça? Vamos ver também. Mas a gente ainda está com currículos ainda cristalizados e que não se abrem para ver a diversidade que tem dentro da escola. E aí eu me refiro à questão racial. Nesse momento, a questão racial. Ainda precisamos olhar para os humanos a partir da perspectiva de direitos humanos. Porque o direito à vida, o direito à moradia, o direito a ir a uma escola de qualidade, as populações indígenas e quilombolas ainda estão lutando para ir à escola, ainda não estamos nem falando da qualidade. Claro que nós estamos falando, mas a luta ainda, em grande parte, é para chegarmos a essa escola. Se isso fosse encarado de forma real como uma questão de direitos humanos, isso era uma questão para toda a sociedade se envolver e denunciar. Eu acredito que nenhuma das pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, fica feliz em saber que nós somos o país que mais matamos pessoas negras, que mais matamos mulheres negras, que mais mulheres negras morrem por negligência de serviços públicos, e isso é uma questão de direitos humanos. Eu sou Nair Cristina e é com muita alegria que abro a nossa roda de conversa aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao lançamento do programa Trilhas Encruzilhadas pelo Caminho das Lutas Sociais, um programa realizado pelo Instituto Horizonte. O Instituto é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve ações sociais na perspectiva dos direitos humanos. Ao longo dos seus 3 anos, vem atuando de forma intensiva com foco no protagonismo da pessoa idosa, na educação antirracista e na inclusão de mídias sociais, além de outras ações, promovendo iniciativas voltadas à transformação e justiça social. Aproveito para lembrar a todos que a nossa roda de hoje está sendo gravada e será veiculada nas redes do Instituto Horizonte, transformando os nossos saberes em um acervo vivo e contínuo. Esse programa, como o próprio nome diz, sinaliza a encruzilhada, que não é o fim da rua. Ela é o lugar do encontro, o ponto exato onde as nossas histórias se cruzam, onde a nossa ancestralidade ganha voz e onde a gente se fortalece para continuar a nossa trilha por equidade e justiça. Hoje, inauguramos esse espaço sagrado da escuta e debate com um tema que é pilar estrutural para o nosso futuro, a educação antirracista como um direito humano. E para guiar essa roda de saberes, nós temos a honra de receber 2 grandes mulheres, Lucilene e Givânia. Givânia Maria da Silva, professora quilombola, mestra em políticas públicas e gestão da educação e doutora em sociologia pela Universidade de Brasília. Integra o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, é cofundadora da CONAC e atua na coordenação do Coletivo Nacional de Educação da organização. Pesquisadora associada e coordenadora de áreas científicas da ABPN, foi membro do Conselho Consultivo do IFAM, de 2023 a 2026. Atualmente é conselheira do Conselho Nacional de Educação e presidenta da Câmara de Educação Básica, além de integrar o Fórum Nacional de Educação, a rede de ativistas pelo direito à educação do Fundo Malala no Brasil e a Cátedra de Educação Básica da USP. Coordena a Escola Nacional de Formação de Meninas Quilombolas e é autora e organizadora de obras e estudos sobre educação escolar quilombola, territorialidades, saberes e lutas por direitos. E Lucilene Costa e Silva, pedagoga, pesquisadora e educadora com ampla atuação na educação antirracista e na gestão educacional. Mestra em Educação pela Universidade de Brasília, com especializações em culturas negras no Atlântico, gestão escolar
e neuropsicopedagogia clínica. Dedicou sua trajetória à formação de professores, à valorização da literatura infanto-juvenil afro-brasileira e ao fortalecimento da identidade de meninas negras. Professora aposentada da Rede Pública do Distrito Federal, atua no Instituto Horizonte e na implementação de currículos antirracistas na educação básica. E desenvolve também pesquisas sobre representações positivas da população negra na literatura como estratégia de enfrentamento ao racismo estrutural. Então, é com muita alegria que recebemos essas duas referências fundamentais na luta por uma educação comprometida com a justiça social, a equidade racial e os direitos humanos. E para iniciarmos nossa conversa, vou pedir para que elas se situem na temática do programa Educação Antirracista como um Direito Humano, compartilhando brevemente como suas trajetórias e pesquisas contribuem para a construção de uma educação pautada na dignidade, na diversidade e nos direitos humanos. Com a palavra, as duas. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Instituto Horizonte por esse convite que me deixa muito honrada, porque desde que eu tomei conhecimento desse instrumento de luta política, que eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho que o Instituto Horizonte desenvolve. Eu queria dizer para vocês que eu falo do Instituto, em todo lugar que eu vou, eu falo dessa experiência aqui em Brasília. Bom, eu sou, como já anunciada, sou professora da educação básica, também aposentada, e eu nasci em um quilombo no interior de Pernambuco, chamado Conceição das Crioulas, um quilombo formado por mulheres. E eu sou a primeira pessoa deste quilombo, que tem mais de 200 anos de fundação, a entrar num curso superior. E eu falo disso como uma denúncia também do racismo, porque não é nenhum grupo, nenhuma comunidade esperou tanto tempo para ver isso acontecer. E desde que me torno professora, eu começo a entender que aquele território tinha algo que era muito diferente. Chegava água nos outros distritos do município, lá não chegava. A educação não chegava. A saúde, os médicos só iam de 4 em 4 anos ou nos anos de eleições. Então, eu transformei o meu exercício de ser professora da educação básica, de ter estudado em classe multissérie, ter sido professora de multissérie, num instrumento de luta por uma educação que permitisse que nenhuma pessoa tivesse e nenhum grupo tivesse que esperar tanto tempo para ver as coisas acontecerem. Então, eu acho que quando eu vi o tema e a forma como você aborda, para mim tem tudo a ver com essa luta que a educação é um instrumento de transformação, desde que ela seja pensada exatamente com esse objetivo, que é assegurar que as pessoas possam viver com dignidade. Eu sou muito crente na educação como instrumento de transformação e de garantia de direitos. Eu sou ceilandense, a gente chegou aqui, viemos erradicadas da Vila do Iapeí, todo mundo deve conhecer. Então, minha mãe ganhou um lote na Ceilândia, aquele lugar seco, sem nenhuma árvore. Hoje fala-se sobre o direito de ter árvores, né, gente? Mas nessa época, não, a gente não tinha direito, a gente tinha direito à terra vermelha, cheia de toco, no meio daqueles barracos, escola só foi construída depois. E minha mãe era uma empregada doméstica, mãe solo, com 8 filhos, e eu era caçula. Mas eu tive o privilégio de ser uma caçula que conseguiu fazer a 5ª série, porque na minha casa ninguém tem, até hoje, da minha existência para trás, ninguém tem nem a 5ª série, então eu sou a primeira a ter a 5ª série. Daí a terminar o 2º grau já era demais, gente. E para uma universidade, fazer mestrado em gestão de políticas públicas na Universidade de Brasília, uma das melhores da América Latina, isso é inimaginável. Eu não sei nem se meus irmãos têm consciência do que significa isso. Mas dizer para vocês que a educação, para mim, quando a escola começou a ser construída, quando eu pude ir para a escola já um ano atrasada, para mim, eu encontrei a pessoa mais poderosa da face da Terra.
E a pessoa mais poderosa era a minha professora, eram minhas professoras. E daí eu quis ser professora, e eu acredito na educação como um lugar de mudança, como um lugar de direitos humanos, como um lugar de todo mundo, e um lugar para as crianças negras também, para os jovens negros e negras também. Então, essa é a Lucilene, que é apaixonada pela educação. Adoro. Quando eu entro numa escola, parece que eu estou voltando para casa, apesar dos 8 anos de aposentada já. Que lindeza de história. Duas mulheres que lutaram muito e que simbolizam resistência e que permanecem nessa luta para que outros alcancem esses lugares. Então, após essas reflexões importantes, iniciais, mas importantes, nós vamos dar continuidade ao nosso diálogo a partir de algumas questões norteadoras, que nos ajudarão a aprofundar o debate sobre educação antirracista e direitos humanos. Ao relacionar direitos humanos e educação antirracista, é plausível indagar quem tem direito a ter direitos no Brasil? Bem, a gente percebe hoje, 2026, que a garantia, a escola, está aí para muita gente. Ainda não podemos dizer que está para todo mundo, né? Olha os ribeirinhos, olha os quilombolas e as quilombolas, olha as pessoas que não são dos centros urbanos. Que aqui, apesar da forma da escola, apesar da militarização, né? Apesar de tudo isso, tem escola, tem espaço para todo mundo. Porém, a garantia do sucesso e da permanência, ela não existe. E como nós estamos falando da questão racial, os meninos e meninas negros e negras ainda não têm um índice de proficiência nem perto dos jovens e das crianças brancas. Então, assim, a gente precisa pensar que esse acesso está garantido, mas que a qualidade não está. E por que não está? Se nesse mesmo sistema que nós estamos vivendo, os mesmos professores e professoras com a mesma formação, o mesmo momento político, a mesma legislação educacional, enfim, um aparato para todo mundo. Mas por que não está dando certo para as crianças negras? O que será que está acontecendo com os jovens que têm menos proficiência em português e matemática? A gente vai precisar analisar isso de uma maneira, digamos assim, mais aberta, não vou nem dizer profunda, mas aberta, e pensar isso como racismo. E como é que a gente vai resolver isso? A gente ainda nem admitiu isso, quanto mais a solução para isso. Então, eu acho que esse espaço de direitos humanos, ele tem que ser pensado a partir dos focos. Tá? É uma questão de gênero? Vamos ver. É uma questão de gênero e de raça? Vamos ver também. Mas a gente ainda está ainda com currículos ainda, digamos assim, meio... Não gosto nem de falar colonizados, que senão a gente fica pegando mote aí de estudiosos, não é essa a intenção. Mas a gente ainda está com currículos ainda cristalizados e que não se abrem para ver a diversidade que tem dentro da escola. E aí eu me refiro à questão racial. Nesse momento, a questão racial. Então, eu sempre me faço uma pergunta, professora Anaí, quem são os humanos no Brasil? Por quê? Porque quando a gente vai olhar para a história e o apagamento dela, a gente tem dúvidas se o humano ao qual esse direito está assegurado, se são todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. E por que eu digo isso? Porque nós somos formados, o Brasil é formado a partir de um conjunto de violência e de violação de direitos humanos, a partir da invasão pelos portugueses do território brasileiro, já ocupado pelos povos originários, e aí nós não temos dúvida de quanto se violou, de quanto se matou, do quanto se estuprou, do quanto se violou o direito desses sujeitos, dessas sujeitas. Em sequência a isso, constrói um regime escravagista com o aval do Estado. A escravidão não foi só invenção de pessoas, de grupos, foi uma invenção do Estado. Quem ganhou com isso foi o Estado brasileiro. Desde então, nesses anos de invasão do Brasil, e a perspectiva dos direitos humanos, fica uma pergunta e uma lacuna: por que
que os presídios são... A população carcerária é absolutamente negra? Por que que as pessoas, que o índice de analfabetismo nosso no Brasil ainda é alto, por que que a maioria destes e destas são pessoas negras? Por que que nossas crianças não conseguem, assim como disse a professora Lucilene, não conseguem avançar e ter proficiência em português, matemática, igualmente às outras crianças? E por que é que isso não é uma questão de direitos humanos? Essa que, para mim, é a grande questão. Então, essa indagação que você nos faz, ela nos faz refletir que ainda precisamos olhar para os humanos a partir da perspectiva de direitos humanos. Porque o direito à vida, o direito à moradia, o direito a ir a uma escola de qualidade, as populações indígenas e quilombolas ainda estão lutando para ir à escola, ainda não estamos nem falando da qualidade, claro que nós estamos falando, mas a luta ainda, Naí, em grande parte, é para chegarmos a essa escola. Se isso fosse encarado de forma real como uma questão de direitos humanos, isso era uma questão para toda a sociedade se envolver e denunciar. Eu acredito que nenhuma das pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, fica feliz em saber que nós somos o país que mais matamos pessoas negras, que mais matamos mulheres negras, que mais mulheres negras morrem por negligência de serviços públicos, e isso é uma questão de direitos humanos. Nós estamos em pleno século XXI, com inúmeros estudos que constatam que todos podem aprender, que cabe a nós democratizarmos as aprendizagens, mas a gente ainda enfrenta esse contexto que vocês colocaram, onde, a partir da sua pergunta, né, quem são humanos, né? Quem são humanos? Como que a gente vai lidar com esse contexto complexo, altamente racista, no sentido de garantir a qualidade da educação e esse acesso, porque na lei ele está previsto, está ali, mas de fato e de direito nós estamos distantes. E aí eu lanço a seguinte pergunta: quais os principais avanços relativos à educação da população negra vocês poderiam enumerar nesses últimos 20 anos de políticas públicas que realmente combatem o racismo? Daí eu começaria dizendo que toda política pública voltada para a população negra desde sempre, antes mesmo dela se tornar política pública, é uma invenção dos movimentos negros. Não foi o Estado que se sensibilizou com isso e construiu políticas públicas. Então, o que nós podemos dizer, o que eu posso dizer nós temos avanços, eu vou falar de alguns deles, mas esses avanços só foram possíveis porque tem, desde sempre, desde os navios negreiros, que nós fazemos movimento social. E se tem uma coisa, e aí eu queria contar uma curiosidade que eu falo sempre, que o Brasil deve aos povos originários e ao povo negro a ideia de organização de movimento social. E a gente não fala disso, a gente comemora 30 anos de movimento tal, 40 de tal, mas a gente não diz que o Brasil aprendeu a lutar para se defender e para garantir direito com os povos originários, inicialmente, e, em segundo, com o povo negro. Porque nos navios negreiros, Naí, o povo já lutava, muitos deles pagando com sua própria vida. Então isso é luta social. A formação dos quilombos, que há tão pouco tempo, no Brasil ninguém nem se sabia o que era, nem quantos eram. O Brasil faz censo há 53 anos, 52 em 2022, e foi a primeira vez que ele recenseou a população quilombola e a segunda que recenseou os povos indígenas. Em 1995, os movimentos negros, as centrais sindicais e os partidos de esquerdas realizaram aqui nesta capital uma marcha chamada Marcha dos 300 anos, a gente chamou de Marcha dos 300 anos de imortalidade de Zumbi dos Palmares, mas era Marcha pela Vida, pela Dignidade
da população negra. E, neste momento, o movimento negro, o movimento quilombola, entregou subsídio ao Congresso Nacional para que a LDB, que seria votada em seguida, já trazer questões muito relacionadas à população negra. Isso não foi acatado. E é preciso chegarmos a 2003 para mudar essa LDB que a gente já tinha fornecido subsídio em 95. Então, se a gente reconhece que a mudança na LDB para a população negra, que a LDB ainda, por mais que tenha sido avançada e a gente quer reconhecer e defendê-la, ela ainda deixou parte da sociedade invisibilizada. Assim também deixou a população indígena, que em 2008, novamente a LDB faz mudanças para absorver, para que a educação absorva a história dos povos indígenas nos currículos da educação brasileira, mas ainda não falou das mulheres. Só um ano atrás, a LDB sofre mais uma mudança para incluir nos currículos da educação brasileira as perspectivas femininas. Não chamaram de feminista, não chamaram de gênero, não chamaram mas chamaram de femininas. Nós estamos lendo Perspectiva das Mulheres no Brasil. E hoje a gente, lá no Conselho Nacional da Educação, eu componho uma comissão que vai elaborar diretrizes para a educação na perspectiva de enfrentamento da violência contra as meninas e mulheres no ambiente escolar. Mas eu estou falando disso para falar que as cotas, que as mudanças que a LDB vem propondo e outras políticas vêm, como, por exemplo, agora, mais recentemente, nessa reconstrução do Brasil, uma política para dar conta de olhar esses anos da LDB alterada pela Lei 10.639 e não cumprida, e tudo isso a gente pode considerar como avanço, assim como cotas também no serviço público, mas a gente ainda tem grandes desafios a enfrentar. Um deles é como estão os currículos das nossas universidades. Como estão os currículos das nossas escolas? O que é que a gente ensina? História de quem a gente ensina na história? Que história a história está ensinando? Que geografia a geografia ensina? Que línguas o nosso querido português ensina? Então, acho que isso, ao mesmo tempo que a gente percebe sinais de avanço, e eu gosto muito da ideia do Nego Bispo, de que eu quero falar de nós ganhando, e ele chegou um dia para a gente e falou assim: olha, vamos parar de falar nós perdendo, vamos falar de nós ganhando. Então, aqui eu quero falar de nós ganhando, entendendo que essas mudanças, elas foram, não são suficientes, mas são relevantes. Na população quilombola, eu acho que a garantia do direito do Estado regularizar seus territórios, de garantir uma educação diferenciada, de um currículo e de uma modalidade específica, tanto para indígena como para quilombola. Eu acho que tudo isso, professora Anaí, aparecem como sinais de mudanças e de avanços. Só não podendo esquecer que nada disso tem sido fácil de ser efetivado, mas também o que se tem efetivado tem sido por essa força que são os movimentos sociais. Então, eu costumo dizer que tudo que aconteceu de mudança do momento de redemocratização do Brasil até os dias de hoje, que ainda lutamos por essa mesma palavra, para que o Brasil, para que essa democracia seja não uma faixa, mas que ela seja a garantia dos direitos, e aí nessa ideia que nós estamos discutindo, então é preciso que todos tenham acesso e tenham direito, e que a gente não precise pagar com as vidas para que um direito seja efetivado. E eu queria só dar um dado importante de uma pesquisa que nós realizamos, desagregando dados de violência no campo. Por exemplo, em 2018, de 2016 a 2018,
aumentou o número de assassinatos de lideranças quilombolas em 350%. Qual foi a universidade que pesquisou isso? Quem que sabe disso? Ninguém. Então, eu acho que a gente, de um lado, é como se fosse um balanço. De um lado, a gente reconhece os avanços e reconhece por que eles acontecem, mas do outro lado, a gente tem que levar o balaio da denúncia, que a gente não pode deixar, porque esses fatos acontecem e eles violam o direito daqueles que nós estamos insistindo, apesar do sistema não aceitar, que eles também e elas também são humanas e humanos.